Bom dia. Bom dia. Olha, para uma adoração maravilhosa como nós tivemos agora, esse bom dia pode ser um pouco melhor, né, Padre Isaac? Vamos lá. Com certeza. Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Que alegria imensa poder estar aqui com vocês em mais uma festa das tendas, que para nós da Aliança de Misericórdia é um evento tão importante, tão necessário para a nossa espiritualidade, ainda mais para tratar do tema "O Espírito do Senhor está sobre mim", a nossa palavra. Vamos repetir junto? O Espírito do Senhor está sobre mim. Vai. O Espírito do Senhor está sobre mim. Agora você vai dizer isso com autoridade, pode ser? Vamos lá. 1, 2, 3. O Espírito do Senhor está sobre mim. Louvado seja Deus por isso. Como é forte, né? A nossa palavra. Para quem não conhece, para quem não sabe, talvez tenham alguns aí que estão nos acompanhando pela Canção Nova, ou que chegou aqui hoje em Cachoeira Paulista e está acompanhando conosco a Festa das Tendas. Esta palavra que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 61, e que também está, né, no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, é a nossa palavra constitutiva. É onde o carisma da Aliança de Misericórdia se constituiu, se ergue e permanece, graças a Deus. Essa palavra é aquela que nos norteia, é aquela que nos indica o caminho que Deus deseja para nós. E hoje nós somos convidados mais uma vez a aprofundá-la, porque também nesse ano, um ano de preparação para o nosso jubileu de 25 anos, nós fomos convidados pelo Senhor a voltar a essa palavra, a aprofundar ainda mais. Por isso, meus irmãos, nós vamos aí escutar exaustivamente a nossa palavra até entrar tudo aquilo que o Senhor deseja nos revelar através dela. E hoje, nós também, nesses dias, né, de Festa das Tendas, ontem vocês ouviram, né, aqui também o Padre Evandro, a Tatiane, falando sobre o nosso tema do ano, ungidos e consagrados. Tem algo que ficou no meu coração desde a virada do ano, né? Como a maioria de vocês sabem, a virada do ano é o nosso aniversário de comunidade, né? A comunidade foi fundada na virada do ano 2000, 99 para 2000. E nessa virada do ano agora, de 2023 para 2024, nós meditamos essa palavra e este tema. E algo ficou muito forte para mim, e acho que tem realmente me conduzido em muitos momentos, inclusive nesse, agora que eu estou aqui partilhando a palavra com vocês. Padre Henrique nos dizia na missa, em um momento em que ele lá partilhou conosco, e ele falava assim, né, que o Espírito de Deus, ele está sobre nós, e por isso nós devemos tomar posse. Não é que tem problema nós pedirmos o Espírito Santo, muito pelo contrário, porque se nós pedimos o Espírito, isso é um sinal de que nós desejamos mais e mais e mais desse Espírito, sem problema nenhum. Mas nós definitivamente devemos assumir esse Espírito. Compreender que isso daqui, meus irmãos, é uma afirmação. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor é sobre mim. E o que significa viver essa palavra? Nós, como Aliança de Misericórdia, mas você, como batizado, como filho de Deus, como filho da igreja, o que significa o Espírito do Senhor está sobre mim? Eu vou viver sobre o influxo desse Espírito. Eu quero viver sobre a verdade de um Espírito que já está dentro de mim. Eu carrego o Espírito de Jesus, eu carrego o Espírito de Deus. Ele já está, e essa verdade me conduz a uma série de ações. Me conduz a uma resposta. Me conduz a uma forma de vida diferente de quando eu não assumo isso. E esse tema para nós, ungidos e consagrados, como já nos dizia ontem o Padre Evandro e a Tatiane, é um caminho que o Senhor nos indica para exatamente viver com mais verdade, com mais autenticidade essa palavra. É um caminho mesmo, né? Porque se trata da unção
E essa unção, ela não para ali apenas na unção, mas ela tem uma continuidade que culmina ali na consagração, no ser consagrado, e que nos remete a uma resposta. Esse caminho nos leva a uma resposta. Ungidos e consagrados, esse caminho, essa ponte que eu faço entre essas duas palavrinhas, essas duas verdades, essas duas forças, elas geram em mim uma resposta. E uma resposta do quê? Uma resposta a um chamado. O Senhor fez um chamado a todos nós. Nós precisamos nos dar conta disso. Porque o Senhor, Ele olha para nós. E aqui eu não estou falando só dos missionários. Não estou me referindo apenas aos missionários da comunidade de vida, que deixaram lá a sua casa, sua cidade, etc., para seguir a Cristo e se consagrar inteiramente a Ele. Eu também não estou falando só daqueles que são missionários da comunidade de aliança. Não estou falando só daqueles que são consagrados, vinculados como amigos. Não, eu estou falando de todos aqueles que receberam esta unção. Você foi chamado, olhado por Deus. O caminho é exatamente esse. Deus me olha, Deus vê em mim algo que só Ele vê muitas vezes, né? Que nem eu vejo. Mas Ele me olha, Ele faz um chamado, Ele me faz um convite, Ele me unge e Ele me consagra. É assim o caminho. E nós, ainda falando de unção, que é aquilo que nós também ao longo dessa manhã vamos aprofundar aqui um pouquinho com vocês, sobre esse caminho. Lá no Antigo Testamento, mas também hoje, né? No Antigo Testamento, como também nos disse os irmãos ontem, a palavra unção, essa unção, esse óleo derramado, né, em diversas situações ali no Antigo Testamento, ela nos dá 3 referências muito importantes, que nós, hoje, na nossa realidade cristológica, no nosso ser cristão, no nosso ser batizado, recebemos exatamente nesse momento, no momento do batismo. Esta unção aponta uma realidade sobrenatural que eu tenho que viver. Essa de ser sacerdote, profeta e rei. Vamos repetir isso comigo? Sacerdote, profeta e rei. Esse chamado que o Senhor fez a você, e esta unção que Ele derramou sobre você, a partir desse chamado, a partir do seu batizado, faz de você um sacerdote, um profeta, um rei. E nós escolhemos aqui, né, de aprofundar através da palavra exatamente esses pontos, para que a gente possa finalmente, né, com toda a liberdade do nosso coração, atendendo com amor esse chamado. Entendam isso. Atendendo com amor o chamado que o Senhor nos fez, que a gente possa assumir a nossa consagração. Vai dizendo para quem está do seu lado, diz assim: toda a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Fala para quem está do seu lado. Toda a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Como a Danúbia falava, nós podemos perceber um caminho que Deus vai construindo conosco, mas quando nós olhamos para a história, nós percebemos que este mesmo caminho já foi traçado por outros homens. Por isso nós queremos também acompanhar com vocês a leitura do livro de Samuel, aonde nós vamos falar de sacerdotes, de profeta e de rei. E quando nós vemos a história que se configura, aquilo que vai acontecendo, ela quer nos dizer algo. E ela traz a gente para uma realidade. Quando nós pegamos já no começo do livro de Samuel, nós vamos perceber a presença de um sacerdote chamado Eli. Eli era um sacerdote, desempenhava o seu ofício no templo, e como todo sacerdote, ele é chamado a interceder diante de Deus pelos homens. E isso não é um chamado qualquer. Embora nós possamos encontrar esse sacerdócio de modo ministerial na nossa igreja,
há vários de nós que somos chamados a ser aqueles que intercedem pelo povo, que olham aquela ovelha que se perdeu, que olham para aquele que está nas ruas, para aquele que está perdido, para aqueles que está nas drogas, aquele que está lá e que o Senhor precisa encontrar. E somos chamados diante da presença eucarística, como estamos vivendo aqui, a interceder por estas pessoas, a orar por elas. Deus configura homens e mulheres que vão oferecer sacrifícios para que um povo possa ser justamente diante do Senhor colocado e receber do Senhor graça. Vários de vocês devem carregar no coração este desejo. O Senhor tem despertado esta nação para que possa durante as madrugadas acordarem e intercederem diante do Senhor. Deus tem acordado vários de nós pedindo que possa orar pelos padres, para que possa interceder pelos consagrados, para que possam se tornar cada vez homens e mulheres que levam a palavra do Senhor. Santa Teresinha, padroeira dos missionários, quando estava já enferma, e a médica pediu para ela andar um pouco, e as irmãs começaram a ver ela andando no pátio, e as irmãs perguntaram, vendo ela fadigada, cansada, falaram para ela: Teresinha, para, não precisa, você está cansada, descansa. Santa Teresinha disse assim: eu não posso, porque eu quero oferecer toda a minha dificuldade que eu tenho de andar pelos missionários que precisam andar pelo mundo para anunciar a palavra de Deus. Naquele momento, Santa Teresinha oferecia um sacrifício. Ela oferecia algo ao Senhor e ela se sentia chamada a oferecer. Assim se configurava o sacerdócio. De modo especial ali diante da tenda do Senhor, ele se colocava na cadeira e ia ouvindo o povo como um pastor. E olha que vários de vocês sentem esse chamado a escutar as pessoas, a poder ouvir as histórias, a poder aconselhar, a poder deixar aquela pessoa a um olhar para Deus. Eli fazia isso. Eli buscou viver o seu sacerdócio. Mas a palavra de Deus vai dizer o seguinte, lá no capítulo 2 da primeira carta, da 1 Samuel, diz assim: ora, os filhos de Eli eram homens vagabundos, não conheciam a Deus. Entende a expressão? A palavra de Deus chama os filhos de Eli de vagabundos, porque eles pegaram e começavam a tirar da oferta do Senhor as coisas para ele, porque eles começaram a se envolver nos relacionamentos e começaram a procurar as mulheres e não a Deus, porque eles procuraram aquilo que é o desejo da carne e não o desejo de Deus. E a palavra ainda diz logo à frente, vai dizer o seguinte: Yahvé permanecia na presença de Eli, mas a palavra do Senhor era rara naqueles dias e não havia mais visão que se manifestasse. Porque quando se começa a corrupção, quando se começa a buscar a Deus para um benefício próprio, a visão vai embora. A manifestação de Deus desaparece. E o santuário começou a reduzir o número de pessoas, e não se ouvia mais a palavra de Deus, não se ouvia. Nós podemos dizer que na nossa sociedade atual, nós ouvimos até demais a palavra de Deus. É difícil você sair nas ruas e não encontrar alguém que te diga a palavra de Deus, que não fala para você um versículo. Aquele irmão que está na rua, muitas vezes ele sabe a palavra,
Muitas vezes temos pessoas, sacerdotes, missionários que sabem a palavra, mas esta palavra não é vida. E é por isso, como diz a pregação ontem, que o padre Pedro e a irmã Helena estavam dizendo: se nós não construímos sobre a rocha, de nada vale. E nós, como aliança de misericórdia, nós não somos somente chamados a falar da palavra, nós somos chamados a viver a palavra, porque a nossa palavra é que se torna profecia para o mundo. E é quando o mundo está sofrendo que Deus então suscita um carisma. E esse carisma que Deus colocou no coração de vocês não é um carisma de muitas palavras, porque é um carisma de ação. Porque a misericórdia não é palavra. A misericórdia é pegar o ferido, colocar no colo e trazer a vida. E eu sei que vários de vocês têm vivido isso. E nós precisamos ser esta profecia para a igreja. Por isso, quando eu vejo os irmãos que saem das nossas casas, e eles, sem levar nada, como diz a palavra, sem levar nada, somente a palavra de Deus nas suas mãos, e Deus vai levando essas pessoas a tantos lugares, e vão vivendo uma vida itinerante, anunciando a palavra de Deus, e aonde eles chegam, começam a encontrar pessoas que precisam da palavra de Deus. Lembro uma vez, no interior da Bahia, os missionários chegaram lá, saindo de São Paulo. Chegaram, estava acabando a homilia na igreja, e eles se apresentaram ao pároco, pediram a ele se podia fazer a missão. O pároco ficou meio assim: quem é esse? O que eles estão fazendo aqui? Mas ele tinha acabado de falar sobre a acolhida de missionários, porque Deus é assim, quando Ele quer algo, Ele já providencia todas as coisas. E aí o padre, com um pouco de receio, fez o seguinte: colocou eles lá numa capelinha, lá no sítio, porque se der problema, tá para lá. E os missionários começaram a bater nas portas, nos sítios, indo de porta em porta, anunciando, começando a rezar, e aí acontecia curas, acontecia graças. Quando chegou no último dia, o padre disse assim: eu estava rezando todo este tempo, porque eu estava numa paróquia central, eu tinha muitas missões, e eu fui colocado aqui no interior, e me perguntava: o que eu vou fazer aqui, Deus? Não tem nada, não tem missão, não tem povo. E quando eu vi vocês aqui, era como Deus dissesse: olha para eles, veja que eles encontraram uma missão aqui, uma missão que é sua. E o padre, emocionado, dizia: vocês me mostraram qual era a minha missão, que aqui era o lugar onde Deus estava querendo falar comigo. Então, naquele momento, aqueles missionários se tornavam para aquele padre também uma palavra, mas não uma palavra dita, mas uma palavra vivida. Quando vocês vão nas calçadas, em várias das nossas cidades, se ajoelham diante de um morador de rua, e você começa a orar, começa a conversar com eles, vocês são palavras vivas. Quando vocês vão em busca daquele jovem que nunca entrou por uma porta da igreja, quando nós vamos lá no tráfico, vocês são palavra viva. Mas nós precisamos ter atenção para que a palavra não cesse, para que a visão não acabe. Porque uma coisa que o mal sempre quer tirar de nós é a visão espiritual das coisas. E nós começamos a ver as coisas e deixamos. Eli então começava a ver aquilo que os seus filhos estavam fazendo de errado, mas ele não corrigia os seus filhos. Não que ele não falasse, porque a palavra de Deus diz que ele falava aos seus filhos, mas porém não tomava uma atitude. E era neste momento que a palavra de Deus faltava a visão, havia corrupção no templo, que o Senhor então suscita
um profeta chamado Samuel. Se você tem visto problemas na sua volta, se você tem muitas vezes tocado os problemas, provavelmente Deus está suscitando você. Você não é chamado a julgar, você não é chamado a murmurar, você é chamado a ser profeta. E você vai ver que Samuel, ao longo do seu tempo, ele não disse uma palavra contra Eli, mas ele viveu o seu ministério profético, porque o profeta é aquele que é chamado, e Samuel então começa a ouvir a voz de Deus, e muitos de nós começamos a ouvir a voz de Deus, e Deus começa a nos falar, porque o profeta tem uma relação íntima com o Senhor, e ele começando a escutar a palavra, ele era formado por esta palavra. Ele, Samuel, que tinha recebido ainda no útero materno um chamado de Deus. Alguns de vocês vão ver na história, você que está em casa, que desde o útero materno Deus vai te configurando. Muitos de nós estamos nos encontrando com um carisma, mas o carisma está em você, porque desde o começo Deus os constituiu para que possais responder ao carisma que são chamados. Cada um de vocês foram pensados por Deus para responder a este carisma. E é por isso que quando nós ouvimos aquilo que Deus tem feito, o nosso coração começa a bater, por isso que o nosso coração começa a compreender. Eu lembro quando eu lia a primeira vez o livro da nossa espiritualidade, parecia que o livro de espiritualidade nossa estava lendo o meu coração, porque Deus havia sonhado algo para mim, antes mesmo que fosse constituído. Fala para quem está do seu lado, Deus sonhou algo para você, antes que você fosse constituído, um carisma maravilhoso, uma profecia para o mundo. E aí Samuel, que cresce no tempo, e a palavra de Deus vai dizendo que o povo por inteiro começa a reconhecer que ele era um profeta de Deus. Lá em Samuel capítulo 3, versículo 20, todo Israel soube desde Dan a Betsabeia, que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E Israel começou a entrar em guerras, porque todos nós, como disseram ontem, passamos por dificuldades e guerras, todos nós. Israel entra em guerra, e ele pede uma guerra aos filisteus, este grande povo que era inimigo de Israel. Ele pede esta guerra, e que faz então Israel? Ele fala, vamos buscar a arca do Senhor, vamos colocar ela aqui no centro, para que aqui nós, diante da arca do Senhor, é ela que abriu o mar, possa então fazer nós vencermos guerras. E aqui vai também algo que nós devemos prestar atenção. Às vezes nós achamos que a presença de Deus é um amuleto. Nós não vivemos uma vida séria, não nos comprometemos, não respondemos ao nosso chamado, e depois pegamos a Eucaristia e achamos que ela vai resolver o nosso problema como se fosse um amuleto, mas não há conversão. Se não há conversão, dificilmente se pode vencer guerra, porque você está usando Deus de amuleto. Israel levou levou a arca para a batalha. Os filisteus, quando souberam, começaram a entrar em pânico, porque eles sabiam quem era Deus. Houve um clamor enorme pelo exército de Israel, e o exército filisteu começou a tremer diante do clamor. Mas mesmo assim resolveram lutar contra Israel. E dessa vez Israel
sofreu uma das suas piores derrotas de toda a sua história. A arca foi levada, levaram a esperança de Israel embora. Quantos lugares, ontem nós falávamos da Venezuela, situações, quantas vezes a esperança vai embora. Levou então a esperança de Israel embora, a arca foi levada pelos filisteus, foi colocado lá entre o povo dos filisteus, mas é lógico, aquele não era o Deus deles, aquilo não fazia sentido para eles, e a única coisa que aconteceu aos filisteus, diante disso, é que eles começaram a ter tumores, doenças, enfermidades, até o ponto que os príncipes filisteus não suportaram mais e mandaram a arca da aliança de volta a Israel. Chegou em Israel a arca da aliança, conduzida por bois. O povo ficou maravilhado, porque não havia mais essa presença de Deus lá. O povo curioso começou a abrir a arca da aliança, e não se pode abrir a arca da aliança. E aqueles que abriram depois vieram a morrer por consequência do pecado. O povo então percebia que os seus pecados estavam destruindo, e houve um tempo então que esse povo começou a escutar a palavra proclamada por Samuel, e o povo começou a se converter. Havia uma conversão em peso, e começaram até que um dia se reuniu todo o povo, e eles resolveram jogar os seus amuletos fora, aquilo que era os seus falsos ídolos. Só que os filisteus, depois de muitos anos sem combater Israel, percebiam que aquele número de pessoas juntos era grande oportunidade então para destruir Israel de uma vez por todas. Mas então os filisteus vieram, e os filisteus dominavam toda a arte de guerra, eles tinham as melhores armas, era um povo que sabia fazer guerra contra um povo que era apenas um povo que agricultura, que estava ali com os seus instrumentos frágeis. Mas mesmo assim, Israel disse a Samuel: olha, sobe e começa a oferecer por nós os sacrifícios. E então Samuel começa a interceder, e o Senhor se manifesta contra os filisteus, e os filisteus têm a sua maior derrota. Deus suscita um profeta. Este profeta vai fazer o seu caminho. Começa intercedendo também pelo povo. E através deste profeta, Deus inflige sobre os filisteus uma grande derrota. Uma derrota que fez com que os filisteus não voltassem durante muitos anos contra Israel. Mas o tempo foi passando. Passaram-se praticamente 20 anos. E o povo foi voltando de novo para os velhos costumes. E aí Samuel começa a ficar velho, e ao ficar velho, os seus filhos começam a fazer os julgamentos no seu lugar. Mas o que acontece? Os julgamentos dos filhos de Samuel eram julgamentos que também buscavam os seus interesses. E o povo começou a ver aqueles filhos de Samuel que depois iam, de certa forma, levar o povo à frente, e começa a dizer: não, é melhor que nós possamos ser como as outras nações. E o povo começa a pedir um rei. O povo então começa a pedir um rei a Israel. Passamos pelo sacerdócio, pelo profeta, e agora o povo começa a pedir um rei para o Senhor. Olha para esse irmão que está do teu lado e pergunta para ele assim: meu irmão querido, você está preparado para assumir esse Espírito do Senhor que está sobre você? Ele está preparado, sim ou não? Tá? Tá, o pessoal de casa, espero que sim. Amém, glória a Deus por isso. A partir do capítulo 9,
aqui de 1 Samuel, a palavra nos traz o chamado deste rei. Nessa sequência da providência de Deus, que sempre aconteceu no meio do seu povo. O Senhor, como o padre nos dizia, suscita um sacerdote. A crise naquele sacerdócio não faz com que o povo fique abandonado, muito pelo contrário, o Senhor suscita um profeta. Esse profeta realiza grandes feitos em nome do Senhor, realiza a sua missão, realiza a sua vida consagrada, de fato ele faz isso acontecer. E com obediência, e não é que Samuel estava muito de acordo com Deus, né? Sobre ungir um rei, sobre levantar um rei para a nação de Israel. Mas ele obedece a Deus, obedece a sua vontade, permanece naquela escuta, né? E a palavra fala sobre Samuel, desde a sua juventude, ele não deixou com que nenhuma palavra caísse. E mais uma vez ele abraça essa vontade, essa palavra de Deus, e suscita um rei. E aqui, meus irmãos, tem algo tão interessante na palavra de Deus, e conforme nós formos falando aqui, eu for trazendo para vocês o que a palavra diz, eu queria que você se colocasse no lugar. Eu queria que você também se visse, porque esse é o nosso intuito. Perceber que nós somos esse sacerdote, esse profeta e esse rei. E não foi diferente com Saul, a forma com que às vezes Deus nos chama, nos unge, nos convida para um serviço. A situação aqui era a seguinte: Saul precisou prestar um serviço para o seu pai. Seu pai era dono, né, de grandes posses, grandes terras. E algumas jumentas do rebanho do seu pai, Cis, se perdeu. E Samuel foi em busca dessas jumentas demandadas para trazê-las de volta para casa. E dali vai ele, o empregado, o pai pede isso a ele, e ele, obediente, vai em busca dessas jumentas. E ele procura por toda a região. A palavra diz que ele sobe a altas montanhas, vai bem distante junto com esse empregado, e ele não encontra essas jumentas. E o que acontece? Quando ele desistiu, ele fala: olha, nós precisamos voltar, porque meu pai vai ficar preocupado, já estamos há muitos dias aqui na estrada, vamos voltar. E esse empregado diz a ele: não, vamos. Me disseram que por aqui tem um homem de Deus, um vidente, que era, no caso, o profeta Samuel. E ele fala: vamos atrás dele, porque ele vai nos ajudar a encontrar essas jumentas. E lá, né, como não tinha WhatsApp, né, gente, não tinha número para você ligar ali, saber, né, onde era o local, não tinha localização, nada disso, né, pessoal, como a gente tem hoje. Eles foram ali perguntando para um, para outro, um indicava: o vidente é por aqui, o vidente é por ali. E da forma mais diferente, mais casual que pudesse acontecer, Saul se encontra com Samuel. Na verdade, ele está para chegar nessa cidade onde, por último, indicaram que aquele profeta, aquele vidente, né, morava ali. E ele se encontra na passagem, na entrada, no caminho com Samuel. Só que ele não sabe que é Samuel. Ele está lá entrando, e esse Senhor vem em direção dele, sendo que Samuel já sabia, porque o Senhor havia dito para ele. Olha que intimidade, né, gente? Quem dera um dia, né, todos nós assim. O Senhor falou: olha, Samuel, eu vou te apresentar um homem de Benjamim, e quando você o ver, você vai saber que é dele que se trata, e que foi ele que eu escolhi para ser rei, e você vai encontrá-lo, e você vai ungí-lo. Deus falou antes. E quando naquela estrada Samuel vê Saul de longe, Deus fala: é ele. E Saul, de boa, não sabia, estava só procurando o vidente. Passa por esse homem e fala: por favor, Senhor, você pode me dizer onde eu vou encontrar esse profeta, esse vidente, esse homem de Deus? Olha que casual.
Que coisa inesperada. Imagina que Saul podia imaginar que aquele momento, aquele homem seria o que ungiria como rei. Ele estava ali, meu povo, só para procurar jumentas. Ele não podia esperar que nada extraordinário acontecesse. Ele não foi atrás do vidente, do profeta, nem mesmo para receber uma palavra de Deus, né? Como a gente às vezes vai, né? Deixa eu procurar aquele padre ali para ver se ele tem uma palavra de Deus para mim. Deixa eu mandar uma mensagem lá nas mensagens aqui do Padre Isaac para ver se ele me dá uma palavra que o Senhor falou para mim. Não foi nem essa situação. Não, Saul, ele estava apenas ali no seu ofício, encontra com aquele homem. Aí Samuel diz a ele: eu sou o vidente. Você já me encontrou, eu estou aqui. Essa é a primeira surpresa, né? Só com aquilo você já diria: nossa, olha que coisa de Deus, né? Estava procurando um homem, de repente o homem está no meu caminho, que coisa maravilhosa, né? E acontece isso, só que não para por aí. E aqui eu queria que você se colocasse no lugar de Saul para você se imaginar, ok? Saul, né, escuta aquilo, né, se alegra, com certeza, porque há muitos dias já procurava. Mas Samuel sai dizendo ali um monte de coisa para ele. E que ele não sabia, né? Não tinha como ele saber, eles estavam se conhecendo ali àquela hora. Samuel fala para ele: fique tranquilo, que eu já vou resolver seus problemas. Ele não falou nada, tá? Saul não falou nada. Samuel só se apresentou, falou: eu sou o vidente, calma, já estou aqui. O problema das jumentas eu já resolvi, elas já foram encontradas. Imagina a cara de Saul, né? Como é que ele sabia, né, das jumentas, né? Se imagine, tá bom, nessa situação. E daí ele fala: fique tranquilo, eu sei que você está à procura disso, nós vamos resolver esse problema, mas hoje você vai vir ceiar comigo, eu já separei um lugar para você, né? Saul assim: opa, o que está acontecendo por aqui? E daí ele fala uma frase muito interessante. Quando ele encontra, né, ele diz assim: quanto às tuas jumentas que perdestes há 3 dias, não te inquietes, porque já foram encontradas. Aliás, para quem é toda a riqueza de Israel? Porque Samuel já sabia que ele seria o rei, só que ele não sabia. E ele escuta aquela frase e fala: não é para ti, né? Ele fala: não é para ti e para toda a casa do teu pai? Saul diz: não sou por acaso um benjaminita, uma das menores tribos de Israel? E o meu clã não é porventura o mais modesto de todos da tribo de Benjamim? Por que me dizes tais coisas? Por que você está dizendo, né, que eu sou o dono das riquezas de Israel? Eu sou do menor clã, eu sou a menor pessoa, eu sou menos provável, eu sou de fato improvável. Por que você está dizendo isso? Quem é você? Ele estava tentando se encontrar naquela situação. Nem pensa. Um monte de coisa que já começou a passar pela cabeça de Saul. Mas o interessante é que não para por aí. Samuel tomou consigo Saul e o jovem, introduziu na sala e o fez sentar em lugar preeminente sobre os convidados, que eram de uma tribo, que eram uns 30 homens. Aquele cara que estava só procurando umas jumentas para voltar para a casa do seu pai e continuar seu trabalho. De repente, o homem de Deus, o bambambam, o que todo mundo procurava, estava o procurando. E mais do que isso, o chamou para cear com ele e já tinha separado um lugar preeminente, um lugar à frente, um lugar superior a todos aqueles homens amigos de Samuel, que era um grande homem. E ele não estava entendendo nada. Saul não estava entendendo nada. Samuel pede para o empregado: traz aquela porção que eu pedi que você separasse. A melhor carne, o melhor prato, traz aqui para esse rapaz. Traz aqui para Saul. E Saul
não entendendo absolutamente nada. Por que eu estou trazendo isso? Por que nós estamos trazendo isso, se tratando de chamados, se tratando desse percurso que Deus faz? Porque, meus irmãos, nosso chamado acontece no meio de situações improváveis. Se nós estamos procurando justificativas para sermos chamados, nós não vamos encontrar mesmo. Quando alguém disser ao ser chamado, nossa, eu já sabia, eu estava só esperando alguém me chamar. Uma hora ia acontecer, né? Deixa eu procurar esse vidente logo, para ele logo me encontrar e ele logo me chamar e a gente resolver esse negócio. Gente, um dia que acontecer isso aí realmente é estranho. Aquele homem não esperava ser chamado. Ele sabia quem ele era e de onde ele tinha vindo. Ele sabia que ele era da menor das tribos de Israel. Ele sabia que ele não tinha capacitação alguma para ser alguém importante para aquele homem, que na verdade ele estava conhecendo naquele momento. E que ele não imaginava compor o menor relacionamento, ou não se via de forma alguma importante para ele. E se viu no meio de uma situação em que estava sendo olhado de uma forma tão superior. Porque Deus nos olha assim. Quando Deus nos chama, quando Ele percebe esse Espírito que está sobre mim, quando Ele deseja me ungir, quando Ele deseja te ungir, meu irmão, Ele te olha com essa altura que nós às vezes não vemos. Mas de repente Deus está me chamando. E não para por ali. Ele o chama, fala, você vai passar a noite aqui, no dia seguinte você vai, prepara o melhor lugar para ele dormir. No dia seguinte, Samuel diz a ele, Saul, vem aqui que eu vou te levar até as portas da cidade para você voltar para a tua casa. Chama o teu empregado e eles vêm. Vou te fazer companhia. Como se o vidente não tivesse nada para fazer, né? Como se o profeta estava sendo procurado, não tivesse nada para fazer. Olha o grau de importância. E dali ele chega às portas da cidade. Quando eu olho um pouquinho dessa situação, ontem o padre Pedro comentou um pouquinho do meu chamado, não tem como não me identificar, porque lá atrás, aí vai fazer 20 anos, né? Completou 20 anos esse ano. Nós somos na mesma turma de formação, eu e o padre Isaac. Chegamos jovenzinhos, agora nós estamos assim, gastos, né? Amém, glória a Deus por isso. Lá 20 anos atrás, no encontro, em que eu estava apenas querendo participar do encontro, nem convidado tinha sido, porque nem era para eu estar lá. Era um retiro lá da renovação carismática para servos. E como eu queria estar em tudo, eu nem era serva, mas eu falei, eu vou. Eu vou. Vou sim. Peguei meu carrinho, fui, cheguei lá, sentei no meio da galera, né? Tô ali, só querendo participar do evento, só querendo beber, achando maravilhoso, achando lindo, né? De repente, do nada, chega aquele senhorzinho que eu também não conhecia, só falava, um tal de Padre Antonello, Padre Antonello. Quando eu vi o Padre Antonello, eu falei, nossa, é esse senhorzinho, esse velhinho aí mesmo? Mal sabia eu, né? E daí, ele foi se aproximando lá no meio da pregação e tudo mais, e eu lá sentadinha de boa, escutando, me achando a menor das pessoas para responder, inclusive o que ele estava dizendo, porque ele estava falando sobre martírio, sobre dar a vida, sobre ver os familiares sendo martirizados, você dizer sim para Jesus, aquela coisa toda, eu com a minha mão bem abaixadinha assim. Né? Ele perguntava, quem teria coragem? Eu, não. Né? De repente, ele está lá cantando, pregando, né? Aí ele andando no meio do povo, eu estava no meio de uma galera assim, e de repente aquele olhão, né, fixa em mim assim, e eu sem entender já, tipo Saul, né? Ele começa, precisas confiar em mim. Deus me falando, eu já estava chorando. Não perdes nada em acreditar que eu sigo ao teu lado. Sou teu Deus, um Deus apaixonado. E ele foi andando na minha direção,
com o olho fixo em mim. Eu falei, o quê? Já comecei a chorar que nem uma louca. Porque por mais que aquilo não fizesse nenhum sentido, algo estava acontecendo de muito sobrenatural e eu não conseguia compreender, mas Deus estava falando comigo. E mais do que isso, Deus estava dizendo que era apaixonado por mim. E aquilo era uma coisa tão esquisita para mim, apesar de ser lindo, apesar de fazer um sentido que eu não conseguia nem pegar assim para entender, faz sentido por causa disso e disso. Não, eu só sabia que era Deus. Eu só tinha certeza que era Deus. Às vezes não tem sentido mesmo. Às vezes não tem aonde a gente pegar, não tem justificativa para um chamado. Mas Ele chama. E naquela hora entender que Deus estava falando que era apaixonada por mim, que Ele me queria, era uma coisa muito grande para mim. E naquela hora virou, aquela coisa toda, e aí, filho, aceita, não aceita, sim ou não, e não sei o quê. E eu chorando lá, pensando em tudo, na casa, na família, na cidade, no emprego, no sonho, não sei o quê, e tudo. Para mim era uma coisa assim, era uma decisão que eu precisava tomar. O que eu fiz? Não respondi. Ai, que beleza. Todo mundo esperou, né? Você achou também, né, que eu ia falar. Levantei e disse sim, mas não. Na hora, eu abaixei a cabeça e continuei lá com os meus raciocínios, com a minha luta, com a minha guerra interior. E não é assim que acontece com a gente? Sem dúvida. Quem não está passando talvez por guerras interiores, talvez a gente partilhando um pouquinho, Deus já está incomodando alguns de vocês. Queria convidar vocês a ficarem de pé. É interessante porque, como a Danúbia falava, depois Deus vai começar a te dar vários sinais. E fez assim com Saul, mandando vários sinais para que ele pudesse corresponder a Deus. Mas Saul, depois de receber a unção de Deus, ele ter todos os sinais, porque vários de nós já recebemos não só uma unção, mas nós recebemos sinais de Deus, porque Deus está chamando a você a ser profeta, está chamando você a interceder pelo povo como sacerdote. O Senhor está chamando vários de vocês a viver uma experiência como um rei, no sentido de coordenar, no sentido de governança. Deus está colocando um chamado em vocês, aqueles que estão nos acompanhando pela TV. Saul então voltou para sua casa e viveu aquele segredo onde Deus estava falando com ele, e vários de vocês estão vivendo esse segredo, sente-se chamado por Deus, mas dentro do coração você fica naquele segredo, pensando, será que é isso mesmo? Saul viveu este tempo, até que chegou o momento em que haveria de ser escolhido o rei de Israel. Samuel, não querendo ele mesmo apontar o rei, falou que isso seria feito por aquilo que nós chamamos de jogo. E ele, como há esta multidão aqui, ele pediu que daquela multidão que estava reunida à espera de quem seria o rei, e poderia ser qualquer um que estava na multidão, ele falou assim, agora divide nas tribos de Israel. Então se dividiram nas 12 tribos de Israel. Há muitos modos de se escolher a sorte, de se fazer este jogo. Nós não sabemos porque a palavra não diz, mas eles se dividiram. Havia uma tradição antiga, que alguns diziam que havia um arqueiro, que era vendado os olhos, ele pegava uma flecha, esse arqueiro era rodado em várias direções, no momento ele parava e ele jogava essa flecha ao alto, e onde essa flecha caísse mais próximo, então ali seria o lugar escolhido, a pessoa escolhida. E assim foi dividido em tribos, como esta multidão que está aqui, foi jogado essa flecha ao alto, e caiu, diz a palavra, que a sorte vai cair primeiramente sobre a tribo de Benjamim.
E depois a tribo de Benjamim, então é se dividido em clã. Pega a tribo de Benjamim, divide em clã e cai sobre o clã de Metre. E depois foi sorteado entre o clã de Metre, foi dividido entre os homens. E a sorte foi novamente lançada e caiu sobre uma pessoa. Mas a palavra de Deus diz assim: caiu sobre uma pessoa, mas procuraram e não encontraram essa pessoa. Não havia ninguém naquele lugar, e começaram a perguntar quem estava ali, e disseram: é Saul. Mas Saul não estava. E começaram a se perguntar aonde estava Saul. Imagine o alvoroço que era no meio da multidão. Cadê o homem que foi escolhido por Deus? Então Samuel ora, e o Senhor disse a Samuel. Consultaram então ao Senhor, e ele disse: o Senhor, está ele escondido no meio das bagagens. Você entende? O rei, escolhido por Deus, se escondeu debaixo das bagagens. Ele se escondeu porque não queria responder aquilo que Deus pedia. Porque ele achava que ele era improvável, que ele não daria conta, que não era para ele. E aí o povo começou a se perguntar: mas é esse aí que vai reinar sobre nós? É este aí que será o homem de Deus? Como nós vamos prosseguir como uma nação, se aquele que o Senhor escolheu está escondido debaixo da bagagem? Samuel traz Saul. E o Espírito de Deus vai sobre Saul. No momento onde um povo atacava Israel, e Saul, que até então não conseguia responder, ele é possuído pelo Espírito de Deus, ele é justamente ali confirmado pelo Espírito de Deus, e Saul começa então a mudar a sua forma de agir, o seu ministério, porque então Deus começa a usá-lo. E Israel começa a ganhar todas as batalhas. Por isso eu quero convidar vocês. Quero convidar vocês a fechar os olhos. Nós vamos fazer este momento de oração. Talvez há entre nós homens chamados a ser profetas, sacerdotes e reis. Uma multidão Deus está chamando. Talvez você se ache um improvável, mas Deus está chamando você. Você que está em casa, Deus está chamando você. Porque todos nós fomos constituídos a um chamado de Deus. Eu quero pedir a você que neste tempo tem sentido este chamado, e que tem justamente lutado interiormente, não se vê em condição de pastorear, de ser a palavra de Deus, de governar, de coordenar. Você que tem passado por tudo isso, e que Deus tem te chamado a responder, e se você ainda é chamado a responder na aliança de misericórdia, este chamado de Deus, eu quero convidar você, que se sente assim, que talvez tenha andado se escondendo lá atrás, ou embaixo das bagagens, quero convidar você a se aproximar das grades, para que a gente possa orar, para que esta palavra que nos constitui, esta palavra justamente que o Senhor nos dá, podem se aproximar e saia do seu lugar, tenha esta força, porque Deus está chamando, no meio da multidão, os improváveis, está chamando a você, que sente agora o teu coração palpitar, está chamando a você, porque o Senhor está designando profetas para corresponder ao mundo que precisa da misericórdia, porque o Senhor está chamando homens e mulheres a intercederem do alto. Não tenhas medo, oh Senhor, acolhe esta multidão que vai chegando, Senhor, vai se aproximando. E eu quero pedir a você que talvez já sente-se confirmado no chamado, a você a orar pelos nossos irmãos que estão aqui à frente, a você que está na tua casa e sente que o Senhor está derramando o seu sangue e que está também te chamando. Deixa agora que o Espírito do Senhor
venha sobre você. Que a graça do Senhor agora venha e repouse sobre o vosso coração. Por isso vai orando, vai pedindo esta graça. Seja este profeta agora também para esses irmãos. Seja este sacerdócio seu, constituído no batismo, também agora intercedendo. Ele te chama, não há dúvida disso. Ele te chama e o Espírito Santo de Deus está sobre você. Nesse momento, enquanto nós oramos, o teu papel é o seguinte: tome posse. Diga a Ele, diga ao Senhor, se abra com Deus. Diga: Senhor, eu já entendi que o Senhor me chama, mas eu me sinto tão incapaz. Eu ainda preciso de tanto. Eu tenho a tendência de me esconder, porque eu não tenho nas minhas mãos tudo que é necessário, Senhor. Mas eu sei que o Senhor me chama. Então vem e me cobre com o teu Espírito. A pergunta da Virgem Maria, como se dará isso, foi respondida. O Espírito do Senhor virá sobre ti, te cobrirá com a sua sombra. Se hoje você precisa, peça: Espírito Santo de Deus, vem me ajudar a responder sim para esse chamado que o Senhor faz hoje. Isso, vai orando agora. Impõe as mãos sobre quem está na tua frente. Vai pedindo este derramamento, porque o Espírito do Senhor está sobre nós. Ó Senhor, nós agora confirmamos a tua unção. E Senhor, pedimos que possa agora o teu povo ser fortificado na tua graça. Vem, ó Espírito de Deus, vem e derrama toda a autoridade sacerdotal, toda a autoridade de profeta, toda a autoridade, Senhor, de rei, de governo, na tua autoridade. Nós te pedimos, ó Deus. Precisas confiar em mim. É o próprio Senhor que te chama, é o próprio Senhor que te fala: acolhe, acolhe. Não perdes nada em acreditar que sigo ao teu lado. É a voz do teu Deus. Sou teu Deus, o Deus que te Deus chama, apaixonado, o Deus que te elege, o Deus que te levanta do chão. Precisas confiar em mim. Precisas confiar. Não perdes nada em acreditar que sigo ao teu lado. Sou teu Deus, um Deus apaixonado.